Para explicar melhor sobre cirurgia plástica e o melhor momento de se fazer uma, entre outras dúvidas, nós conversaremos com o cirurgião plástico Dr. Dairton Legnani. Doutor, uma cirurgia plástica pode gerar ótimos resultados, seja fisicamente até mesmo psicologicamente. Agora, existem alguns riscos que o paciente corre ao realizar esse tipo de cirurgia. Comente para nós sobre isso. Sem dúvida, o médico tem a obrigação de dizer os riscos que cada procedimento tem. Obviamente não existe nenhum procedimento médico que seja isento de risco. Hoje em dia o que a gente tem feito é, além de falar com o paciente, responder todas as perguntas e sanar todas as dúvidas do paciente no pré-operatório, que eu considero uma obrigação de cada médico, de cada cirurgião. Também passar essas informações por escrito, expressamente, de acordo com cada tipo de cirurgia que o paciente vai realizar. Obviamente que todos esses riscos podem ser minimizados, desde que seja adotada uma conduta correta na avaliação pré-operatória e também que os exames realizados no paciente sejam adequados, tanto o exame clínico como também os exames especializados, laboratoriais, exames de raio-x quando indicados, avaliação clínica pré-operatória, clínica cardiológica, obviamente. Então tudo isso vai atuar reduzindo esses riscos. Em alguns casos também o que pode reduzir o risco é o aconselhamento do paciente para que perca peso, para que reduza ou pare com o tabagismo. Todos esses fatores vão diminuir esses riscos que o paciente corre durante um ato cirúrgico. A busca pela perfeição atravessa o limite psicológico de muitas pessoas que buscam, através da cirurgia, atingir a forma perfeita. O desejo da perfeição vai muito além do que as pessoas imaginam. Desta forma, não percebem quando há exagero em cirurgias plásticas realizadas. Sem dúvida, existem pacientes que exageram no que querem com o seu corpo. O que a gente tem que ter em mente é que o paciente precisa ter uma beleza interior. Eu acho que é uma coisa fundamental. E claro, você pode corrigir determinados fatores que possam incomodar os pacientes. Isso tem que ser, obviamente, bem estudado e não se tomar nenhuma medida intempestiva, tanto por parte do paciente como por parte do médico. Em alguns casos, a gente desaconselha o paciente a fazer determinado tipo de cirurgia, porque às vezes o paciente já tem uma situação adequada, com uma estética que a gente considera boa, e o paciente ainda quer algo mais. Então o que a gente tem comentado com esse tipo de paciente específico? Que tem que ver se o risco que ele corre vai compensar o benefício que ele vai ter com aquele procedimento. E em alguns casos a gente desaconselha mesmo o paciente a fazer determinado tipo de cirurgia. Obviamente, são casos mais raros, né, de pacientes que pensam em ter uma forma perfeita, alguns pacientes que já têm uma estética daquela região que ele pensa em corrigir adequada e que às vezes vai correr um risco que pode ser desnecessário para aquele paciente específico. Doutor, é comum encontrar casos de pacientes que pedem o nariz, a boca ou até mesmo o corpo de celebridades que desconhecem a proporção desse tipo de cirurgia? Existe. Obviamente o paciente não tem a obrigação de saber tecnicamente como é realizada uma cirurgia. Mas claro, você tem que orientar aquele paciente que ele tem que ter uma determinada região anatômica, como o caso do nariz, por exemplo, de acordo com o que são os seus traços faciais, né? De acordo com como aquilo pode ser possível. E às vezes o paciente quer um nariz de uma determinada atriz, por exemplo, e não tem nada a ver com o seu rosto, com o seu perfil, e muitas vezes a gente desaconselha, sem dizer que às vezes tecnicamente é impossível você conseguir que um determinado paciente tenha um determinado nariz. Claro que tecnicamente você pode mudar algumas coisas de acordo com o que o paciente pede, mas dentro de uma razoabilidade, né? Daquilo que seja razoável para o seu perfil. Se você tem desejo de realizar uma cirurgia plástica, em primeiro lugar é preciso obter informação. Em segundo lugar, e muito importante, é necessário ter bom senso.